Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos entrando. Segundo o Insta, estamos informando. Pessoal, legal. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Flávia. Mirtes. Legal. Hoje, mais um domingo. Nós vamos falar com o Daniel. E o Daniel faz a parte toda de pesquisa, cuida toda a parte científica da microfisioterapia. Último dia? Segredo, né, Carlinha? Segredo. Segredo. Estamos preparando mais conteúdos para vocês. Olha o Daniel, né? Entrou aqui. Que bom dia. Bom dia, Bia. Vamos chamar aqui o Daniel. Opa! Aí! Bom Olá, dia! olá, bom dia. Bom Tudo dia, bem? Marcelo. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, bom dia. A gente já se falou antes, né? Porque é muito conteúdo. Eu liguei pro Daniel, eu falei, vamos bater um papo, vamos. E aí, o que nós vamos fazer? Aí ele começou a falar, eu falei, ambulância passando. E aí eu falei assim, acho que vai dar mais conteúdo que eu pensava. Então, assim, primeiro de tudo, bom dia para todo mundo. Obrigado, Daniel, por aceitar esse convite. O Daniel, ele está aí cuidando de toda a parte científica. Vocês vão ver a história dele, né? Como é que ele chegou. Mas eu queria dizer já que é fantástico essa oportunidade de trazer toda essa correlação de pesquisa, ciência com uma técnica que a gente ama, né? A gente trabalha o dia inteiro. Até falei para ele, assim, olha, a maioria do pessoal da fisioterapia que trabalha com a micro, eles são clínicos, né? E aí dentro desse trabalho é o que vai trabalhar o nosso salário no final do mês. Então nós somos muito clínicos, a gente não tem esse conhecimento. Então se a gente puder traduzir no linguajar como é que a gente pode trazer essa linha, falou, não, Marcelo, tem isso, tem isso, tem isso. Falou, pô, calma. Então eu quero que você se apresente. Certo, Marcelo. Isso aí, hoje eu poderia dizer que o meu 95% do meu tempo é na universidade, né? Então hoje eu me dedico, né, vamos dizer assim, full time à ciência, né? Produzir ciência. E eu tenho trabalhado na linha muito forte, dentro da linha de fisioterapia integrativa, né? Então vamos discutir hoje vamos falar sobre a micro, que é um dos temas que eu trabalho lá na pós-graduação que nós, né, temos lá aqui em Florianópolis, né, mais especificamente no estado da Palhoça, né, no bairro da Pedra Branca, e que é uma pós-graduação em Ciências da Saúde, né, que é um curso de mestrado e doutorado. Então eu gostaria primeiro de falar, como nós conversamos, né, como que a minha trajetória dentro da terapia manual até eu chegar à micro, né, e então o nosso laboratório de neurociência experimental, as nossas linhas, né, hoje nossas parcerias, nossos convênios com o Instituto, né, para potencializar aí os estudos, né, as pesquisas em cima desse tema que é tão importante, né, traz tantos benefícios para as pessoas e que pouco realmente tem sido investido na parte da ciência. E esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso intuito aqui, fazer ciência nessa área. Então, Daniel, você até cortando um pouco, vai explicando. Você é físio. Isso. Certo? Então, Entendeu? eu sou fisioterapeuta. Eu sou formado, inclusive, pela Unisul, né? Só que no campus de Tubarão, né? Porque eu sou de Tubarão, sou natural de Tubarão. E eu fiz a graduação em fisioterapia e comecei em 2001, né? Finalizei em 2005. Só que naquela época tinha o curso de aperfeiçoamento em terapia manual, né? Muitas pessoas fizeram, inclusive que hoje trabalham com a micro, né? Começaram por ali também. E eu também comecei por ali. Então eu comecei já em 2013, né? Durante a minha graduação eu já ia fazendo. Então a minha ortopedia, eu digo que eu tive ortopedia dentro da terapia manual, né? Então, fantástico. Né? Depois os professores e vendo os resultados, também vários professores fizeram a formação também, né? Inclusive, foi em Tubarão ou você fez em Itajaí? Eu fiz em Itajaí. Né? Itajaí, eu lembro que eu fui dar aula. Pioneiros, né? Foi pioneiro, a gente fez Itajaí, aí depois começou a ter a turma em Tubarão, né? Porque depois conhecemos em
Itajaí, né? Um Tá. professor trouxe ela, né? Intermediou para levar para Tubarão. E aí, então, eu fiz a pós-terapia manual. Meu primeiro módulo foi com o Rodolfo. Acho que foi uma das primeiras aulas que o Rodolfo ministrou na terapia manual. Mobilização neural, né? Mobilização do sistema Sim. nervoso. David E Butler, eu Chuck era Locke. Butler, né? Eu era muito empolgado com isso. Daí já vim, comecei a aplicar direto e para mim era tudo mobilização neural, neural, né? Acho que até que por isso que hoje eu me identifico muito com a PNS, né? Que a PNS Ah, é sim, muito sim. questão da mobilização neural. E eu, então vejam que uma coisa como uma coisa complementa a outra, né? Então ali, né, o Afonso falava da mobilização do nervo esquiático, né, da mobilização, né, que e a próprio o Rodolfo foi ele abordou bastante na aula e tal. E ali já saiu um tema, rapaz. Tu vê, a primeira aula que eu tive mobilização neural, já me encantei. Fiz o meu TCC com a mobilização neural, daí um nervo mediano, mais de 100 Aham. pessoas, a gente avaliou, fez as respostas normais. Só que ali saiu um tema para o meu mestrado, já começar a trabalhar com mobilização neural, né? Que legal. Então a gente fez a mobilização neural, então assim, a partir do contato com a terapia manual, muitas coisas que é feita na clínica, né? Começa então assim, tem muitos insights, isso é técnica, não foi comprovada, mas tem muito efeito clínico. Então só Uhum. basta a gente realmente fazer a ciência para comprovar, né? Legal isso. É claro que a gente sabe que evidência clínica não é mesmo que evidência científica, a gente sabe muito bem disso, só que muita coisa realmente se reproduz na parte científica, né? Que é o que a gente está querendo propor agora com essa linha de pesquisa dentro da microfisioterapia, né? Uhum. Então, eu fiz o meu, aí eu fui, então nesse meio tempo também fiz a podopostrologia, trabalho com palmilhas, né, desde então, né? Então são 15 anos formado, nunca parei de É. atender paciente, né? É pouco tempo, deixo um dia da minha semana eu atendo pacientes, né, o dia todo, mas é realmente mais focado na universidade, mas eu mantenho, né, minha prática clínica, né? Então, fiz a podopostrologia, né, que hoje com a PNS complementou muito, né, que é lá com o Villeneuve e tal, Aham. ali com o Lisandro, e a gente, então tem essa parte, né, clínica. Então, a partir de 2007, eu me mudei de Tubarão para Florianópolis para fazer o mestrado, né, então, durante a minha graduação, eu era monitor de fisiologia, então eu gostava muito da área da fisiologia, né. E aí eu fui fazer o meu doutorado meu mestrado em neurociências aqui na Universidade Federal, né? Aí veio eu e minha Legal. esposa, viemos para cá, ela também é fisioterapeuta, viemos para cá e tocamos então um mestrado, né? Numa linha com uma linha de dor e inflamação, né? A linha do professor Putz, que da hora. Adair Roberto Soares dos Santos, que é um professor aqui da Federal, e ele ainda tem a linha de pesquisa dele e a gente entrou nessa linha de pesquisa de dor. Então eu fiz com a mobilização neural, fiz meu mestrado com mobilização neural em ratos, né? Então adaptar para ratos, animais, né? Para a gente realmente investigar o mecanismo de ação, queria saber como que funciona, né? Vinha naquele contexto de fisiologia, né? Fiquei 3 anos sendo monitor de fisiologia, estava muito, queria entender o que estava por trás disso, né? Então a gente fez um Sim. estudo bem interessante com histologia, né? Com parte de regeneração de nervos, vendo lá que ele regenerou, aumentou lá a bainha de mielina, melhorou a resposta motora, funcional dos animais, diminuiu a dor. E aí eu tinha um grupo controle, cara. Que o meu grupo controle era a mobilização que não tinha o nervo esticado. A mobilização era só do nervo, né? Encurtado para não ter o viés do nervo e o efeito Sim. da mobilização. Paralelo a isso, uma professora nos Estados Unidos, ela publicou um trabalho mostrando que eu trabalhava com a mobilização do tornozelo, porque eu trabalhava com mobilização neural, então você mobiliza lá Ah, distal, né? Lá no sim. tornozelo. E Perfeito. ela publicou com mobilização articular do joelho, tinha um efeito analgésico. Ela fez animais e logo ela fez um paralelo com humanos no Pô, hospital lá show. em Washington. Ah, Aí eu comecei a ver o efeito e o meu grupo controle estava tendo efeito também, né? É, que aí legal. aí eu peguei e comecei a investigar o efeito da mobilização articular, né? Um efeito toda essa parte articular. E aí foi o tema do meu doutorado, né? Que saiu ali Ah, 4 papers durante o doutorado e a gente viu então um efeito sobre a terapia manual, sobre sistemas, né? Que até a gente já gravou algumas aulas para o IHS, né? uhum, Mostrando os mecanismos de ação da terapia manual. Então lá a terapia manual, a mobilização, liberando opioides endógenos, né? uhum. Liberando canabinoides, liberando adenosina, né? Que tem a relação com o café, que a gente fala do consumo de Eu café, vi. né? Então
depende disso. Então, o café bloqueia esses receptores e aí você perde o efeito. Então, a Aí você gente coloca investia cafezinho na sua clínica para depois atender ele com para depois pens. atender. Isso aí. Então, a questão tem que ver quando tomar, a quantidade. Isso é Isso. muito interessante. Legal. Esse dado é bem clinicamente relevante. E aí a gente viu também o sistema imunológico, né? Porque nesse estudo a gente publicou na PEN, uma revista muito conceituada, mostrando que pode, então, influenciar, inibir a atividade das células microgliais na medula e astrócitos, que são o sistema imunológico, né? A gente sempre fala que a terapia manual pode influenciar o sistema imunológico, e a gente viu ali que estava, porque num estado de dor neuropática, essas células estão hiperativadas, né? Então, muito Uhum. ativado a atividade delas, ela contribui para a dor. E aí Com a gente viu que simpaticotonia. terapia manual consegue reduzir a atividade dessas células. E aí foi citado em vários, né, inclusive sites americanos, tal, a influência da terapia manual, citando esse trabalho. Foi uma Que repercussão legal. muito, muito legal. Então então assim, eu sempre estudei, né, mais essa questão de entender o mecanismo, né? Então, se o cara não entende o mecanismo, o cara não entende se a coisa funciona realmente ou não, né? Porque, funcionou, mas tudo funciona, né? Como? Tudo que você gostar vai dar. Agora tem que saber qual é a lógica, né? E até para Uhum. entender, para potencializar o efeito, né? A Perfeito. história é menos tempo e mais efetividade, né, no tratamento. Essa é a ideia que a gente tem buscado. Então, a gente estudou no doutorado. Então, eu entrei ali em 2007, eu fiz o mestrado. Em 2009, eu entrei no doutorado. E aí, no doutorado, em 2010, eu fui para a universidade. Então, já comecei lá aqui na Unisul, no campus de Palhoça, que dá 20 e poucos quilômetros, né? Aqui da ilha, né? De Florianópolis, onde eu Uhum. moro. Vamos localizar, né? Porque tem gente do Brasil todo aí. Fala pro Tem que sul, não, localizar, né? Florianópolis. Não, tem continente e Isso tem a aí. ilha, né? Isso aí. Eu moro na ilha, então tem aqui na Palhoça ali a universidade. E aí eu comecei a dar aula lá em 2010. Em 2010 para 2011, eu entrei no meio do ano, no final a gente já criou, né, o laboratório, que é o Laboratório de Rápido. Neurociências Experimental, que é o LANEX, né? Então, dentro do laboratório, a gente já começou a fazer algumas pesquisas com alunos de iniciação científica, né, uma extensão do meu doutorado, alguns projetos o pessoal já ia tocando, ajudando. E ali se começou, então, o laboratório, né? Em 2012, eu fui para o Canadá. Daí eu fui fazer uma parte do meu doutorado, eu fui fazer lá com o Gerald Zamponi, que é um dos pesquisadores top do mundo, né? Ele teve uma época que era um dos 10 mais top do mundo na parte da dor. E ele é austríaco, cara. Ele trabalha, né, radicado no Canadá. E ele tem assim, vários trabalhos na Nature, na Neuron, né? Porra, só E top. uns trabalhos muito importantes assim na área de dor. E ele trabalha com canal de cálcio, né? Então, o canal de Aham. cálcio, como que o canal de cálcio pode estar envolvido com a dor, né? E é muito importante porque um canal de cálcio, ele modula a entrada de cálcio. O cálcio na célula, Uhum. quando entra, ele faz assim, ele ativa tudo, né? E geralmente faz um estrago, né? Você vê lá o paciente com AVC. Quando ele tem AVC, lá ele tem a morte neuronal, a célula vai, né? Tem morte, libera muito glutamato, né? Muito Tá. glutamato central, que é esse citotóxico. O glutamato abre Tá. canais, né? Abre canais de sódio e o canal de cálcio. E o cálcio De entrando na cálcio. célula é muito tóxico, né? Então, é Pô, muito legal isso aí. importante, assim, e ele se dedica só a estudar o canal de cálcio, desenvolveu vários medicamentos, patentes e tal, para tratar a dor a partir de bloqueio de canal de cálcio. E eu fui lá ver o efeito da terapia manual, né? Então, tinha um colega, né, chama Vinícius Gadotti, que já estava no laboratório dele, hoje é pós-doc lá ainda. E ele, então, por intermédio do Vinícius, eu fui para lá. E a gente fez as pesquisas lá com a mobilização articular, né? E aí a gente começou a fazer a mobilização e a gente pegou animais nocautes. Então, animais, cara, que não tem o canal de cálcio. Ele já é desenvolvido geneticamente, ele já não tem o canal. Tá. Então, o que Pô. acontece? Na nossa concepção era a mobilização, ela liberava o canabinoide, né? O Uhum. canabinoide que se liga em CB1 e CB2, mas justamente CB2 bloqueia, né? Bloqueia canal de cálcio. Esse cara tem mostrado. Então, a gente já tinha mostrado, na verdade, a gente mostrou posteriormente, em 2013, que a mobilização libera, né, canabinoide. Então, bloqueia canal de cálcio. O que aconteceu? Os animais que não tinham canal de cálcio, a mobilização não tinha efeito. Ou seja, Ah, ela age via canal de cálcio. Então, usei canal ela de age cálcio. bloqueando o canal de cálcio. Por que ela não consegue bloquear mais? Porque ela não conseguia
realmente para os outros meios, né? Então a gente trouxe, né? A gente trouxe esse dado aí desse trabalho que a gente fez lá no Canadá, né? Durante o meu doutorado de sanduíche, que foi em 2012, né? Ali que eu fiz esse período lá. E aí então Daniel, a você gente até traduzindo um pouco, porque assim, quando a gente fala de revista Nature, né, Nature, ele para produzir numa revista desta qualidade não é simples, né? É uma revista de qualizar, ou seja, tem um alto padrão de exigência e você manda o artigo e 2 anos depois vai ser aprovado, é isso? Vamos lá, coloca uma previsão, porque tem que lapidar uma série de coisas, né? É tem. extremamente difícil, não é simples assim, né? É extremamente difícil, extremamente disputado, né? Bom, eu não Uhum. publiquei na Nature, mas ele publica, esse trabalho nosso não foi na Nature, foi na PEN, por exemplo. A Tudo bem, PEN é mas uma. também é difícil. Hoje a PEN é a revista mais conceituada na área da dor, né? Um fator de impacto 5.3, 5.6 tem oscilado, mas é extremamente difícil. É da IASP, né? Está vinculado à IASP. E ela é extremamente difícil. Ele publica na Nature Neuron, né? Cell, que é tudo fator de impacto 15, 28, né? E é assim, né? Mas também os projetos, tem que ter muita eletrofisiologia, projetos de 4 milhões, né, de Sim, dólares, né? Não são projetos que é tem que de ter dólares. dinheiro para investir na tecnologia, para investigar a célula mesmo. Ele é eletrofisiologista, né? Ele tem no laboratório dele as estações de PET clamp, né? PET clamp para fazer análise numa célula só. E Nossa. são estações de eletrofisiologia de $500 mil. Ele tem umas 4, 5 dentro do laboratório dele, né? Para fazer. Então, lá eles vivem. A ciência é tudo, né? E tem recurso. E as coisas é bem assim. Quando nós estávamos lá, eu assisti uma palestra da editora da Nature Neuroscience. E ela falando assim que quantidade de papers que eles recebem, mais de 30 mil papers, então eles têm que descartar muitos e a seleção, o crivo é gigantesco, né? Então Sim, realmente tem que legal. estender a fronteira da ciência bem detalhada, né? Então é bem legal. E para a gente é importante, nossa formação como pesquisador brasileiro, para a gente ter noção de ciência, né? O Brasil Uhum. faz ciência muito bem. O Brasil hoje tem a USP, né, as universidades em São Paulo, né, mesmo a UFS que tem publicado, né, claro, parcerias também nos Estados Unidos. Uma professora nossa agora publicou também na Nature. E olha só que Uhum. interessante, cara. Falando em Nature, vou aproveitar esse gancho aí. Uma aluna minha, né, a gente vê que às vezes as coisas estão tão longe, né? Uma aluna minha, chama Bruna Lenfers, ela fez a iniciação científica comigo, na época trabalhou com LED, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, Uhum. lá, e aí ela fez o mestrado, na época a gente não tinha mestrado ainda, orientava, tinha bolsa, aí eu fiz toda a iniciação científica comigo, ela fez o mestrado na UFSC, né, eu orientei ela, bem dizer, ela fez tudo no meu laboratório, a professora Dair também ajudando ela, orientou ali, e ela terminou o mestrado, publicamos o artigo nela na Neuroscience, na Nature Neuroscience, mas é a Neuroscience, que é um fator de impacto bom, e ela acabou indo para o doutorado. O doutorado eu falei, ó, vai fazer com a professora Alexandra Latini, ela tem uma parceria com o professor Clifford Wolf, o cara que desvendou a sensibilização central, trabalha Uhum. lá em Harvard, né? Lá em Harvard, estive no laboratório dele, visitando a professora Alexandra Latini, e aí eu, né, encaminhei a aluna, a professora Alexandra, que é a nossa parceira, que hoje ela está dosando umas coisas para a gente da microfisioterapia, essa professora. Que legal. E a menina, por muita sorte e muita competência, estava no laboratório do professor Clifford. E ele teve um projeto que ela participou, ajudou a fazer os experimentos, tem umas fotos dela lá no laboratório dele também, no período que ela ficou lá 6 meses. E, cara, o trabalho que era um artigo da Nature, e ela publicou um trabalho da Nature. Então, assim, Oh, né, tu vê como o mundo é pequeno e as coisas, rapidinho você pode estar lá, né? A menina está aqui, né? A gente brinca, né? Brinca dizendo, pô, da Palhoça para Harvard, né? De Harvard para Nature, né? Terminator, pô, Mas não é surreal publicar né, uma é revista surreal, né, dessa. cara? E às vezes a gente se pergunta, né? Mas o que a gente faz de pesquisa hoje, o recurso que a gente tem no Brasil, o que a gente faz? Hoje a nossa pesquisa, pelo recurso que a gente faz muito. A gente publica muito Uhum. bem pelo recurso que nós temos, porque eles têm milhões de dólares para trabalhar. Nós não. Sim. Mas eu vejo essa questão social.
porque assim, ó, graças ao nosso laboratório, a gente apresenta pesquisa para essas pessoas, para esses alunos que nunca teriam essa possibilidade. E ela ter chegado até lá, isso aí para Pô, nós, todo mundo vence. fantástico. Todo mundo vence Exatamente, para todo mundo nós. vence. Isso aí foi uma Fantástico. vitória nossa também. Eu me senti, eu acho que ficou mais do que eu ter publicado um artigo na Nature, claro, mas a gente, né, tem publicado vários papers também. É uma coisa que já está no Sim. nosso cotidiano. Claro, Nature é Nature. Mas o aluno ter ido, ter essa trajetória aí, sabe que a gente dependeu, assim, acho que dá uma sensação muito legal, assim, de, né, É uma gratidão, né? de propósito do que a gente está fazendo, né? Isso. Legal, Então, legal. então assim, se estabeleceu o laboratório, né, um laboratório de Uhum. neurociência experimental, que é um laboratório que a gente... Aí eu trouxe o que eu já vinha estudando, né? Então, desde ali do meu mestrado e doutorado, eu já ia estudando alguns estudos paralelos à mobilização articular, né? A terapia manual. Então, trabalhos com exercício físico, né? Nesse meu gosto com fisiologia do exercício físico, a gente trazia o exercício para dentro da dor, né? Então, a gente via Ah. analgesia induzida pelo exercício, né? Que hoje faz parte da Uhum. nossa prática clínica, né? Você caminhar o Sim. paciente, trabalhar isso, o exercício com ele e tal. Então, a gente tem publicado assim, trabalhos bem interessantes, se vale a pena quem quiser dar uma olhada, né, nas nossas publicações. Entra lá no PubMed, baixar os papers nossos em relação ao exercício. Recentemente, a gente publicou uma revista de medicina do esporte da Escandinávia, um fator de impacto bem alto também, uma revista A2. E ela é clínica, né? E a gente publicou com o sistema endocannabinoide, mostrando essa questão dos canabinoides, né, Legal. ali. Então, a outra Legal, linha é legal. terapia manual, né? Então, exercício físico, a terapia manual que a gente trabalhou, então a mobilização articular. Então, eu mantive no nosso laboratório como uma linha de pesquisa. E Tá. aí a gente está trabalhando ela como uma... então, a gente fez vários trabalhos, né? Então, além do meu trabalho, também veio o Afonso, né? Então, o Afonso, ele veio fazer o pós-doutorado dele. A gente fez com estresse oxidativo, né? E no final agora publicamos na Brain Science, mostrando lá o efeito da mobilização, que faz o quê? Diminui o estresse oxidativo, aumentando a defesa antioxidante, né? Então isso Aham. faz um link enorme com a nutrição, né? Então é uma coisa bem interessante, né? Mostrando lá o efeito da mobilização articular. Que Tem legal. vários estudos já com pacientes mostrando isso no sangue, já mostrando que tem efeito antioxidante, né? De Uhum. manipulações e tal. E alguns outros estudos também animais mostrando isso, né? E aí veio o Ah. Lisandro, né? O Lisandro veio fazer mestrado com a gente. O Lisandro fez um estudo com resolução da inflamação, um artigo que a gente vai agora submeter. Um trabalho muito legal, mostrando então... Porque a pergunta é, né? Como é que a gente faz a terapia manual passando aquela dor crônica e daqui a pouco ele começa a melhorar e se resolve e volta ativo? Aham. Porque a terapia manual provavelmente ativa mecanismos de resolução da inflamação. Que E legal. em parceria com a professora também que fez a professora do nosso laboratório agora, que fez o seu pós-doutorado lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, ela fez o Mauro Perretti, que é um especialista em resolução do processo inflamatório. A gente fala resolução, a gente lembra de maresinas, resolvinas, né? A gente quando fala de Aham. ômega 3 é o Ômega 3. substrato para resolvina, né? Que tem o EPA, o DHA, Bastante. tem a produção disso. E o próprio glicocorticoide. O glicocorticoide libera Uhum. uma proteína chamada anexina 1, que ela Sim. vem lá, ela vem também a partir do próprio macrófago, neutrófilo, libera e melhora o processo. Então, os glicocorticoides são muito Ah. bons. Agora, quem é que ativa o glicocorticoide? Né? Endógeno. Né? O sistema autônomo, simpático, pode ativar lá o eixo, né? Pode Isso. ativar e liberar o glicocorticoide que Demora vai para induzir a entrar. liberação de anexina. Como é que a Ah. micro pode fazer isso? Como é que a terapia manual pode fazer isso? Então, esse é o nosso interesse, esse é o nosso foco na resolução da inflamação. E a gente viu que existe um receptor chamado FPR2, né? Eu sei que às vezes é muitos nomes, mas a ideia é Sim. ativar o receptor. Esse receptor é ativado e ele inicia todo esse processo de resolução, que foi o tema do mestrado do Lisandro. Ele foi investigar o papel desse receptor. Então, como a gente bloqueou o receptor com antagonista, com fármaco, a gente dava lá, bloqueia a Uhum. função dele, com antagonista, ele parou de ter efeito analgésico na dor pós-operatória da mobilização Que articular. legal. E olha Então, que interessante, quando a gente fala de estresse, né? A gente estuda exatamente uma simpaticotonia
que quando entra glicocorticoide demora que é uma substância que demora para entrar na corrente sanguínea, mas aí a gente vê ele de um certo modo negativo, né? Porque depois que passa o estresse, ela continua na corrente sanguínea e a impressão é que ela fica fazendo efeito negativo. Olha que legal isso aí. Então a gente É, fala que assim, o estresse positivo também aí no meio, né? mas veja só, você está com uma maratona de trabalho, tá? Uhum, Você está lá trabalhando. Por exemplo, nós professores. Professores estamos lá com um monte de aula e tal. Aí setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando o cara... Mas está ali, está aguentando. O cortisol está lá alto, porque está estressado. uhum. Acabou as aulas, entrou de férias, o cara pega gripe, pega um monte de coisa, baixa a imunidade. Então, o cortisol não te ajudou mais. O cortisol estava ali, né? Então, claro, depende dos níveis, né? Tudo é nível. Isso, Né? E isso. hoje, Tem uma... e hoje, dentro da micro, a gente já está vendo mais, né? Porque isso, a micro me ajuda muito, né? É a questão dela dar, olha para cá, olha para lá. Né? Porque assim, Que né, legal. gente? Mesmo o cara vendo, não tem pesquisa. Como os caras falam não tem pesquisa? Não tem pesquisa. Né? A gente não pode dizer assim, não, tem um monte de pesquisa. Não tem pesquisa. Né? Quando as pessoas falam lá, não tem, então vamos fazer a pesquisa. Nós temos Isso. tema para a gente fazer a pesquisa. Não adianta eu fazer uma pesquisa, todo mundo faz o efeito do TENS na dor lombar. Não adianta a gente pesquisar isso. Vou pesquisar o que não tem pesquisa, mas o que tem uma lógica. Né? Então, assim, eu sempre pensei assim, os franceses estão ano-luz na nossa frente. Né? Então, quando eles vêm para cá trazer os... Né, hoje vem da PNS, meu Deus do céu, né? Como evoluiu a terapia manual dentro da PNS. Fantástico. Sim. E agora, com as informações, né, o que eu queria dizer em relação ao estresse. Você tem lá o estresse. Depende do tipo da informação que te estressou, tu vai ter um desfecho. Né? Então, Uhum. depende muito. Se é um estresse só de trabalho, é uma coisa. Se é um estresse de uma informação que chegou, que te afetou, já vai te dar outro perfil. Então, isso tem que ser muito estudado, né? Que vem um pouco Que com a legal. leitura, né? Que vem um pouco com a microfala. Eu acho que isso aí é um viés que está dentro da pesquisa, porque quando hoje o pesquisador recruta, ele não separa isso. O cara está estressado porque briga com a mulher. Que a mulher que já não pode suportar mais, ou o homem, ou a mulher não pode mais suportar o homem. Várias condições de abuso e tal. Com certeza é diferente. São diferentes respostas que o corpo dá. Caminhos diferentes, perfeito. Que legal, que legal. Isso é muito interessante, porque a gente pensa no estresse, até a gente fala, pensa que é um caminho só. Né? Às vezes você fala assim, pô, mas e aí? Mas o estresse provém de caminho, pode ser emocional, pode ser uma fadiga, um estresse, pode ser profissional, e isso muda tudo, né? Que legal. Então a gente está nessa linha então bem interessante de resolução. E ainda dentro da terapia manual, o Carlos também ele fez eu orientei o Carlos, né? O Carlos que trabalha também na PNS, com a PNS, ele fez então o mestrado dele com mobilização articular, ele viu bem o perfil inflamatório, né? E, então ele viu, na verdade, um efeito anti-inflamatório da terapia manual. Né? Então a gente tem estudado, entrado forte também na fotobiomodulação, que a gente tem vários estudos com fotobiomodulação, com LEDs, né? Estudos mostrando a analgesia dele, mecanismo de ação. E agora a gente está trabalhando com equipamentos de modulações, de neuromodulação cerebral, que é com LEDs também, né? Como aqueles capacetes que o Afonso tem trabalhado, né? Tem estudado também. A gente está vendo agora a estimulação transcraniana, né? Tem trabalhos agora que a gente está fazendo com isso. E, especificamente, falando de neuromodulação cerebral, a gente está trabalhando com estimulação audiovisual, né? Que é o BrainTap, tecnologia do BrainTap, que nós recentemente aprovamos um projeto junto à agência de fomento aqui de mais de 300 mil reais para executar um estudo clínico randomizado controlado. Caraca, né? que legal. Esse estudo, a gente está trabalhando, até tem uma menina que é a Gabriela, né? Que é aqui de Santo Amaro, próximo, mas que ela tem a formação em micro, tem a formação, né, em PNS, e ela então veio para a gente estar estudando isso, né? A gente trabalha muito também com a eletroacupuntura, né? Tem artigos publicados em revistas, né, de Portugal, da Alemanha, de fisiologia, e a gente mostrando o efeito da estimulação de eletroacupuntura. Hoje a gente está trabalhando com a estimulação do nervo vago, né? Então, todo o efeito da estimulação do nervo vago, que o nervo vago também, quando ele libera acetilcolina, ele é pró-resolutivo. Né? Então, existe um reflexo inflamatório. Então, quando o paciente está com inflamação,
sistêmica, por exemplo, SEPs também, né, mas não só sistêmica, o vago detecta esses níveis de citocinas, como TNF-alfa, interleucina beta, pelas fibras aferentes e tem um reflexo colinérgico. Então, a Tá. acetilcolina se liga em receptor nicotínico, né, alfa-7, e Uhum. bloqueia o processo inflamatório. Por isso que alguns papers hoje discutem o efeito da estimulação vagal na COVID, né? Porque Aham, eu vi uns. você tem um efeito anti-inflamatório aí do vago, né? Via esse mecanismo aí de inflamação sistêmica, né? Então, a gente está trabalhando com estimulação elétrica, né? A exemplo do Gianluca, né? Lá Sim, da sim. Itália, Da que Itália. o Afonso tem trazido e já tem uma expertise, né, focada nisso. Então a gente tem trabalhado, já está um doutorado em andamento, com vários resultados bem interessantes, estimulação só da orelha esquerda, só da orelha direita, ou das duas orelhas. Então a gente mapeou qual o melhor tempo de estimulação nos ratos, né, bem como já estão entrando nos mecanismos. Né. Então é Então eu vou te uma... perguntar, porque aqui na clínica, na verdade, eu particularmente estimulo os dois lados. E o É? Gianluca, ele prega mais à esquerda, Mais à né? esquerda? Eu não sabia. Ah, É, ele é mais à esquerda. isso, É a porque esquerda... aí Oi. eu até ia perguntar, porque muitas vezes eu pego, ontem mesmo, outro dia eu peguei minha filha, ela falou, não sei o quê, pai, eu tô sem sono. Aí eu comecei, eu fico intercalando as orelhas dela, fico estimulando a região sensorial do vago. Ela falou, nossa, pai, que gostoso, me dá uma moleza. E eu Aham. faço, quando eu faço isso na clínica, eu tenho um paciente gastro, ele fala assim, e aí, você vai dar dormonide para mim hoje? Ou seja, dá uma parasimpaticotonia que é fantástico, mas eu não tive essa comparação, por isso que até achei curioso, do direito com o esquerdo. Né? Eu acabo fazendo os Sim. dos dois porque eu sinto uma resistência, sinto uma necessidade. Aham. Então, assim, ó, na verdade, é, a gente não pode extrapolar diretamente estudo em animais, né? Mas, Tá. mas nos animais, a orelha esquerda foi disparada o dobro do efeito analgésico da orelha direita, tá? E Ah, ainda a orelha conheço. direita, ela tem uma relação com o nódulo sinoatrial. O vago tem uma Hum. inervação ali que ele pode, em pacientes com arritmias, pode não ser interessante. Geralmente é contraindicado eletroestimulação. Agora, estimulação manual, eu não sei. Né? Porque Que a eletroestimulação legal. pode alterar a atividade cardíaca. Tá? E Legal, legal. bilateral não foi melhor que só a esquerda. Tá? Ah, pô, fantástico isso. Oh, é Só muito destaco assim, né? interessante. É Sim, interessante. sim. Provavelmente esse padrão se repete em humanos, mas como não foi testado, a gente não pode, né, Sim, sim. afirmar. Né? Mas foi em animais, foi que a gente viu, e agora esses estudos geralmente servem como base para que sejam feitos, né? Sim. Investigado isso também em humanos. Então, mas bem interessante, assim, a parte de vagar, então a fisiologia do vago, né, ela me desperta muito interesse, muita curiosidade, né? Porque ele é Fantástico. extremamente amplo e tal. E a PNS Isso. trabalha o vago, né? A PNS a gente trabalha o vago, né? A nível aqui do pescoço, a nível torácico, Uhum. né? A nível, então, assim, T10. vários ramos dele ali, então é muito legal, né? E nós temos um Legal. projeto que nós vamos desenvolver agora, nós estamos em parceria com o professor, né, com o Villeneuve, com o Fred, né? Ah, Que tá sob coordenação aqui no Brasil do Lisandro, né? E eu aqui no laboratório, para tratar pacientes com fibromialgia, né? E assim, o protocolo que ele passou é muito em cima do vago, né? Mas tudo epidérmico, pontos epidérmicos ah. com o Fred, né? Assim, que, vamos trabalhar essa parte. Então, a Ô, ô, gente vai ser bem interessante, né? Esse trabalho que tá. até fazendo uma lembrancinha, a gente vai abordar isso mais para frente. Mas, ou seja, palpação que todo mundo pode fazer na sua clínica, mensurar isso e contribuir para um produto final, onde quer que ele Isso, esteja do Brasil, né? Só isso. fazer essa sinapse aí, É. despertar essa informação. Não, isso mesmo, Legal. porque a gente, aí comprovando lá, a gente traz alguns, né, alguns protocolos muito importantes, né, que também fibromialgia, eu tenho um doutorado do Fred, né, tá terminando o doutorado, tem um pós-doutorado agora Ah, no Canadá, na universidade lá com uma professora lá de biomecânica fantástica também, que e legal. ele, até mandei uma carta de recomendação para ele lá, que ele precisa, né, de pesquisadores, mandando lá para o pós-doc dele, mandei recentemente, e o cara... Então, assim, esses protocolos a gente vai vendo, isso é legal, porque a gente faz ali, vê se é efetivo mesmo, que a gente vai fazer os melhores questionários, os melhores dados, que eu vou mostrar aqui, alguma coisa que a gente já está fazendo da micro, e dosagens bioquímicas, né, se mexe ou não mexe, né,
O que é o melhor. Então, isso é uma validação muito interessante, né? Que a gente tem feito ali, né? Então, assim, a gente criou um grupo, né? Então, assim, com toda essa parte a gente tem. Então, a gente tem a página lá do nosso PPGCS com as linhas de pesquisa. Essas são as principais que eu falei que a gente tem focado, né? E a gente, então... Então o pessoal pode entrar na página da Unisul, pós-graduação, e ver lá a linha de pesquisa, né? Foi que eu botei, que eu colei ali no Instagram, né? Ali, o tema, as pesquisas e tal. E eu não sei, cara, eu não sei se tem no Brasil outro mestrado, doutorado, que o cara tem microfisioterapia e PNS como linha de pesquisa, né? E eu tenho isso. Verdade, né? não tem, não. Não tem, não tem. Eu tenho isso porque eu acredito muito nessas técnicas, eu acho que é o futuro da terapia manual, né? Ela está indo, como que mesmo no físico eu consigo, tocando no físico, eu consigo influenciar no emocional, modificar, né? Essas informações, né? Então eu acredito muito nisso e acredito, assim, ó, quando eu fui fazer a micro, qual foi a minha impressão, né? Uma coisa que eu não me importo, né? Vocês vão dizer, como assim? Eu nunca me importei o fato de não ter pesquisas, né? Claro que tem algumas coisas de micro, mas para a gente falar que tem pesquisa, a gente precisa de muita coisa, né? Comparado a outros métodos, que isso vai com o tempo. Só que precisa de esforço como a gente está fazendo agora. Esforços do estímulo para a pessoa lá e fazer a pesquisa. Porque assim, ó, não é por nada, mas quem está na clínica lá e usufruindo dos efeitos da técnica, está numa situação bem confortável. Porque ele está fazendo, inclusive está tendo resultado. Isso, recebe e está fazendo, né? Tá lá confortável. Agora, para a coisa realmente crescer e ser respeitado mesmo, tem que ter pesquisa, né? E a pesquisa, ela é uma coisa que geralmente tu paga para fazer. No Brasil é assim. Né? Sim, eu lembro do meu mestrado, não teve jeito, não. A gente tem que tirar do bolso, cara. E os professores, né? A gente acaba tendo isso, né? Tirando do bolso, porque no Brasil as condições assim. Alguns projetos, a gente está aprovando alguns projetos, graças a Deus, algumas agências de fomento, a gente consegue, né, ajudar, entre outras aí, né? Então, o que acontece? Tem que investir, tem que fazer pesquisa se a coisa é boa, porque, como o Afonso fala, né? Isso é bom para todo mundo usufruir, porque ajuda muitas pessoas, né? Perfeito. Então, não é só a questão do fazer coisa pelo fato de receber imediatamente, mas essa questão que a gente faz realmente para mostrar, ó, isso é bom, porque às vezes o médico não indica, porque, eu não vejo, né? A gente já sabe como que são a cabeça dos médicos. Perfeito. Aí sim ainda você não vê base científica. Então a ideia é fazer pesquisa, e quando eu entrei na micro, comecei a ter as aulas, né? Que eu vi lá com a Carla, né? A Carlinha. A Carla tá ali, ó. Primeira professora da micro foi a Carla e o Rodrigo, né? Até hoje. Só fera, né? Aí eu tive aula e a ideia é, assim, tudo que é falar, a teoria da micro faz muito sentido. Faz muito sentido. E a gente, só porque não tem evidência científica, então vamos buscar essa evidência científica. Porque quando a gente trabalha na clínica, a gente tenta, na área da dor, a dor é muito mecanismo periférico, muito modulação periférica. Então, e o problema da dor, fala que é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Só que eu diria que é 90% emocional e 10%, né, sensorial. Então, como é que eu vou atingir sensorial se a minha técnica lá não está chegando no cérebro, né? E a micro vem disso. Então, a gente está estudando, né, a partir de vários nortes que vêm, a partir lá da dermoneuro, por exemplo, que tem a questão das fibras C, né, cetáteis, os aferentes cetáteis. Né, que o toque social afetivo, né, que hoje está estourando, né? O pessoal trabalhando com ressonância funcional, a Indiana Morrison, né, na Suécia, trazendo informações, mostrando isso. Legal. E aí essas fibras elas vão para áreas límbicas, né? O córtex límbico, né? O córtex do lado anterior, né? Você vê, como diz o Arthur Craig, né, que é estudante de neuroanatomia, quando eu estimulo o cérebro, se eu estimular o córtex parietal, por exemplo, a pessoa sente dor? Não sente. Com eletroestimulação não sente dor. O cara pode determinar onde que sente tato e pressão, mas não sente dor. Então o córtex, a parte sensorial da dor não está no córtex parietal. Então está nessas regiões mais profundas, que está relacionado com o córtex insular e tal. Então, a fibra cetátil, ela pode ser
Aí, uma das, tá? Não vamos dizer que a micro é toda fibra acetátil, mas é uma das Sim. explicações da micro, tá? É um toque sutil, né? Um toque não muito, né? Dependendo do movimento que tu faz, né? Se é mais em aspiração, tem mais a ver do que o próprio empuxo. O empuxo já não vai pegar muito fibra acetátil. Né? Em Legal. algumas regiões que tem mais fibra acetátil, nem tudo tem, palma da mão não tem, né? Então tem regiões que é pele com pelo que tem. Então pode ser um dos mecanismos, porque não vai existir uma teoria única para explicar o fenômeno inteiro. Isso Sim, sim. pode esquecer, né? Então é uma parte, acho que a fibra acetátil, ela muito bem cabe explicando os efeitos da micro, né? E aí tem Sim. paciente que tem lesão na fibra acetátil, não vai funcionar, não vai funcionar. Então, Legal? paciente, nem todo mundo vai se beneficiar da micro, porque tem paciente que tem alteração no mecanismo que ela causa analgesia, né? Então, isso aí, se a gente tiver no congresso de micro aí, né? Conforme for, a gente vai falar mais sobre isso, né? E tá fazendo um capítulo, né? Tem um livro agora que a gente tá, mais um livro de micro, né? Vai sair mais um livro de micro, né? O Afonso me convidou para escrever sobre o capítulo sobre fibra acetátil e a gente vai. Só vou olhar aqui na hora para não me perder. A gente fala Fica demais, tranquilo, né, tá? Marcelo? Eu tô quase te fazendo uma proposta. Eu tô surpreso. Você fica falando para mim entender. Eu falo assim, meu, mas peraí. Se eu pego a fase da linguagem, ali no parietal, na parte límbica, né? Que é um problema da pessoa se expressar, que é a síndrome de Werber, não me recordo o nome, mas a pessoa ela recebe a informação, mas fala de uma maneira alterada. Então, peraí, se você me fala isso tudo que você acabou de me falar, eu posso, de repente, ter numa clínica uma pessoa que confunde, né? Ela tem uma afasia, uma troca das linguagens, correlacionar isso, eu já fico viajando aqui. Então, assim, eu ia fazer uma proposta, eu ia falar assim, relaxa, se você aceitar, eu vou fazer essa proposta ao vivo, a gente marca outra, porque do que a gente combinou para falar, né, a gente, eu acho, que não chegou na metade. E aí é muito fantástico. É muito fantástico porque eu sou clínico, eu tenho mestrado, tenho 2 pós-graduações, mas eu sou clínico. E aí, a hora que você me fala isso, eu já vou linkando, mas peraí, mas o que vai dar na clínica? O que vai ser a alteração da clínica? Essa fibromialgia? E aí, meu, fantástico. E eu acho que é isso que falta. A maioria das pessoas são clínicas. E aí, quando você faz essa tradução dessa ciência toda, que aí você já não está falando mais a nível de Brasil, você está falando de a nível mundial, grandes centros. Você já citou um cara da dor, uma mulher de biomecânica, mas ambos tendo resultados iguais da melhora do quadro de dor. E aí ele falou, peraí, é muito fantástico. Você traduzindo isso, eu acho que é um dos grandes propósitos do entendimento que o Afonso vem fazendo, é elevar o nível da técnica. É o que você falou. Eu tenho a técnica, ela tem uma lógica muito cabível, ela se encaixa muito bem, ela tem muito senso nisso que ela faz. E nós temos muitos resultados clínicos que jamais nós pensamos em dor, em uma parte emocional, de depressão e ansiedade. E aí? Como é que eu junto tudo isso? E aí eu posso também elevar isso. E uma outra coisa que eu vejo você falando é falar, peraí, mas a gente recebe muita crítica, né? E aí eu vou falar, mas é um campo inexplorável. Então, a partir desse conhecimento todo que você faz, eu vejo que realmente, quando tem pessoas que querem contribuir, né? Pessoas que querem contribuir vão falar assim, que legal, o que eu posso fazer para ajudar? E as pessoas que não querem contribuir, muitas vezes, porque é uma falta de entendimento, né? Nós estamos falando de você que tem doutorado, que fez a micro, pesquisa disso. Eles falam assim, pô, eu vou criticar. E isso que é legal, porque a crítica não alavanca, né? Cria uma coisa a parceria diferente. Falou, Daniel, mas olha esse ponto, e esse ponto aqui? Fala, não sei. Mas tem um cara lá, não sei aonde, que pesquisa. E aí faz assim, prof. E aí muda tudo, eleva o nível, eleva a qualidade, porque é o que você falou. Nós não somos rei da razão, graças a Deus nós não somos Deus, eu costumo falar, né? Então tá muito fantástico de esses links. Então fica uma proposta. Eu tô viajando aqui, porque você deixou louco. É assim, fazer uma outra. Porque aí você relaxa, esquece o tempo, nós interrompemos e a gente marca, divulga, e a gente consegue desenvolver mais isso nessa tradução de toda essa base, todo esse conhecimento que você está trazendo
para uma linguagem clínica. Porque é aquilo que eu te falei quando eu te liguei antes. A pessoa está sozinha lá e ela chegou num nível de conhecimento da micro que ela já está entendendo o que ela faz. Porque a micro, vamos lá, tem vários níveis. Eu falo que primeiro você tem que fazer. Segue a seta lá, coloca a mão e depois você vai começar a entender. Mas chega um nível que você fala assim, mas espera aí, eu estou anotando todos os dados que a micro me dá. E eu quero, o que eu vou fazer com isso? Não, eu posso contribuir com uma pesquisa multicentro e mandar esses dados lá para o Daniel e deixa ele se virar. E vamos ver o que tem de diferença, o que a gente pode estar contribuindo para a ciência. Então é que o Afonso acho que tem dito também, né? O nível da fisioterapia troca o nível, eleva o nível, joga em outro patamar, e aí também a coisa muda tudo, tudo, tudo. Então, fica o convite, se você quiser aceitar, beleza. Se não, fica tranquilo, a gente bate esse papo, terminou o tempo, a gente já agenda outras coisas, tá? Não, com certeza sim. Só temos que ver assim, porque assim, eu vou ter uma fala no congresso, né? Então, eu já Sim. vou falar sobre as fibras cetáceas. Então, a gente só marcar o que você quer que a gente possa, o que a gente possa trazer. Se o tempo para ficar direto discutindo sobre isso, a gente faz, sem problema nenhum. Olha lá, Vai muito ser um conteúdo. prazer, tá? Então, bem tranquilo. As nossas pesquisas aqui, a gente tem ainda mais um tempinho aqui, né? Uhum. 10 minutos. Tranquilo. Pode, Tá. pode ir falando, qualquer coisa eu vou te chamar de volta, a gente dá Tá. uma Eu queria, finalizada. hoje, se pudesse, eu queria mostrar os dados que eu tenho ali da Mix. Se puder Por voltar um pouquinho favor. depois, eu mostrar, para finalizar esse, né, Fechou. esse tópico aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa. A gente está também agora nessa parceria, agora com a aquisição de um equipamento de eletroencefalograma, tá? Que vai vir para a gente. A gente vai comprar um assim top mesmo. Essa parceria com o pessoal dos Estados Unidos, lá com o Afonso, com o Potter, né, do BrainTap. Então nós vamos ter isso. Então, para micro, cara, vai ser fantástico, porque daí a gente vai poder fazer as técnicas e vai ver o quanto que isso está lá, né, influenciando em qual área Que cerebral, legal. a parte central, para poder também associar com outras Nossa, técnicas que você vai que fantástico. trabalhar, né? Então a gente, essa parte eu estou bem empolgado também para avançar. Então, quando a gente fala em quais são as perspectivas, né, com a pesquisa, é estudar o cérebro do paciente com micro, né? Nós temos uma grande parceria no Rio Grande do Sul, na URGS. Quem é de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ali daquela região, conhece o professor Valnei Calmo. Ele é o coordenador da pós-graduação lá em saúde. Ele é um médico, anestesiologista, né? Ele trabalha com estimulação do crânio, com estimulação galvânica, né? A gente tem conversado muito com ele e o Alfonso. E ele lá tem uma ressonância funcional, né? E a gente está com a ideia também de um projeto para estar fazendo o estudo do cérebro com uma ressonância funcional magnética, o paciente na micro, né? Ele já recebeu micro, já recebi micro lá, tinha uma residente minha lá, né? Porque ele tem uma pós-indoor que é multiprofissional, já fizeram micro e tal, e aí ele ficou de cara também, né? Então, assim, ele é um pesquisador fantástico, cara. Ele tem parcerias com o Frenegui de Harvard, né? Trabalha com fotomodulação, estimulação craniana também. O Fred Frenegui é bem famoso e é brasileiro em Harvard e estuda muito a estimulação craniana. O Afonso deve ter falado já muito do Frenegui já nas lives e ele tem uma parceria muito forte. Então esse cara, eu acredito que é um dos clínicos top do Brasil, pesquisadores, o Valnei Calmo, né? O pessoal pode dar uma olhada. E a gente tem uma parceria com ele também. Então, para fazer coisas assim, para realmente ver o que tem efeito e não tem efeito, né? Legal. Então, assim, ó, a gente, né, criou um grupo de pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, se eu consigo mostrar aqui para o pessoal o nosso grupo de pesquisa. Vou começar um pouquinho a falar sobre isso. Qualquer coisa, como eu falei, né? Daí, se cair, a gente retorna. Né? Fechou. Vamos ver aqui, ó. Ó, esse aqui é um grupo de pesquisa que a gente tem. Você está pegando tudo aí, porque a tua tá em cima, tá pegando a tela cheia, né? Tá. Então, aqui um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que nós criamos no CNPq, já em 2018, né? Naquela época aqui que a gente comecei lá o curso e tal. Então, a gente tem aqui, ó, o grupo de pesquisa em neurociências e microfisioterapia. Então, nosso grupo chama de Neuromicro, né? Que é uma junção. Uma junção, né? Então, nós abrimos, para incentivar as pesquisas que a gente está falando, né? Para incentivar as pesquisas, a gente fez uma parceria com o Instituto Salgado, para a gente fazer mestrado, doutorado. Então, as pessoas que já fizeram a micro, que já fizeram, não só a micro, né? Isso para todo mundo. Né? E qualquer terapia que eu falei também,
existe uma parceria, um convênio com o Instituto para fazer, né, mestrado e doutorado, onde vai ter um desconto lá, né? Hoje é pago, né? Então é pago para fazer mestrado e doutorado, existe lá um desconto para quem é aluno da escola, né? Isso aí a escola vai emitir para a gente dizer, ó, essa pessoa foi um nosso aluno, então essa pessoa vai ganhar desconto, né? Isso depende da escola, da coordenação da escola. E aí a gente está com o edital aberto, ele estava aberto até março, até abril, né? Que a gente estava lá divulgando. Mas aí, claro, em função de tudo que aconteceu, que todo mundo sabe, né, em função da pandemia, nós então prorrogamos isso. Então tem entrada agora para, né, a gente tem entrada para agosto, né, agosto e outubro. A gente vai ter essas duas janelas ali. Então a gente está fechando a turma para fechar esse desconto, tem que fechar a turma, né? Que né, pelo menos uns 15 alunos aí. Então nós temos já, né, o Ivan lá do Paraná, de Pato Branco. Tá aqui, tá assistindo a gente. Já tá aqui, eu vi ele ali. O Ivan ele já está se aproximando, já está fazendo ali, assistindo nossos seminários do laboratório, já está encaminhando um projeto bem legal, bem interessante, né? Eu estou com a Miriam e com a Carla, então esse estudo, a gente já fez uma coleta inicial, vai ser o mestrado delas, né? Tem várias, o Ivan tem vários que, né, desfechos, que, por exemplo, esse TCC aqui, a gente já pegou um pouquinho dos dados delas para trabalhar o TCC das meninas aqui, já tem um estudo, né, já publicado como um TCC, mas isso provavelmente vai ser publicado numa boa revista a nível internacional. Show, então, parabéns, Carla. Né? Então a ideia é o quê? É a gente trabalhar o indivíduo lá no seu consultório, né? Porque assim, grande parte desses dados aqui, né, da Gabriela e da Daniele, né, Gabriela que está aqui também, esses dados, grande parte desses dados, eles foram feitos lá em Pinhão, né? A dona Miriam que está ali, ó, tá dando um ali, fez a coleta lá em Pinhão, né? Então a ideia assim, é você coletar um semente. Agora, a parte de citocina tal foi feita na Unisul. E aí elas vieram, trataram, fazem tratamento, voltaram, porque, né, ela foi... É uma coisa que o tratamento da micro não é todo dia, então não precisa vir todo dia tratar o paciente, toda semana. Perfeito. A coisa mais fácil de fazer foi feita ali por quê? Porque a gente queria tirar o sangue dessas pessoas, né? Tirar o sangue, fazer essas análises, né? Então a gente fez esse estudo, né? E aí nós inicialmente, nós escolhemos né, a Silvia também ajudou a participar, a Silvia com participação muito forte da parte da biomecânica, né? A Silvia Soares, que fez o mestrado na UESC, está aqui. Então, assim, nós temos uma equipe toda, né? Tô deixando de falar um monte de gente aqui, com certeza. Mas, assim, nós começamos com a fibro, porque você vê, ó, a fibro você tem distúrbio do sono, depressão, ansiedade, um monte de componente central. Então, um monte de coisa que a micro atua diretamente. Então, a escolha da fibromialgia, ela foi direta a isso. Né? E aí a gente investigou um mediador. Por exemplo, interleucina 8 está relacionado com dor e está relacionado com o distúrbio do sono, que é dois fatos que, né, vamos dizer, duas consequências, né, duas evidências, duas queixas que está relacionado com a citocina. Então a gente foi dosar ali, né? Então a gente fez esse estudo ali. A fibro, ela mexe muito, a gente vê que ela mexe muito com neurotransmissores, né? Então ela mexe muito com neurotransmissores. E aí, né, entrar na micro, né, neurotransmissores, tem um monte de, né, aí de tubo, de coisa que está relacionado com isso aí. E a gente vê, então, uma diminuição de noradrenalina e serotonina, a gente já dosou isso, né? Não vou mostrar aqui agora os dados, mas a gente, né, isso vamos deixar para o congresso outro momento. Legal. E aí a gente tem dados que a gente fez em interleucina 8 como mediador inflamatório. Então a gente vê que ela tem a fibra se encaixou muito bem no objetivo também da micro. Perfeito. Né? Então tem que ter a indicação. Então nós lá recrutamos mais de 100 pessoas, né, que passaram pelo nosso crivo. Um volume bom. Um N bom, né? Não, mas o N de recrutamento inicial, né? E aí a gente foi desistindo e tal. Mas no final nós tivemos 20 de um lado e 19 do outro, para fazer lá, aplicar EVA e FIC, né? Fora pinhão. Aqui não tem pinhão no meio, tá? Só tem o pessoal aqui da Palhoça, né? O pessoal aqui da Grande Florianópolis, na verdade. Não foi Palhoça, Grande Florianópolis, né? E aí a gente estabeleceu, a gente fez assim, ó, cadastramento lá na plataforma Rebec, né? Que é de ensaios clínicos, né? Então nós cadastramos lá porque é o processo normal da pesquisa, né? Além do Comitê de Ética Plataforma Brasil. Então todos os passos de um estudo randomizado. E esse é o nosso desenho, é o nosso timeline, nosso desenho experimental, nossa linha do tempo. Então a gente fez
2 sessões, vocês podem ver que a gente fez 2 sessões, a gente está em vermelho, 2 sessões de microfisioterapia, com intervalo de 45 dias, né, que foi sugestão da Carla, que está atuante, muito atuante na clínica, e disse, olha, menos que isso aí não vale a pena. No livro já traz 30 dias, né? No livro, né? Do Grosjean, né? E do Benini. Então, a gente fez lá uma sessão em 0, né? A gente fez todas as avaliações, avaliação de questionário, qualidade de vida, que é o impacto da fibromialgia, e coletamos sangue. Aí, 45 dias depois, a gente reavaliou, e, na verdade, a gente avaliou cada 15 dias, teve um monte de avaliação, e a gente avaliou eles novamente tratando a segunda sessão. E aí, depois, a gente avaliou aqui, 15 dias depois, tiramos sangue, e 90 dias para dar o mesmo tempo, 45 mais 45, a gente avaliou questionário para ter feito o mesmo tempo da primeira sessão, né? 45 dias depois da segunda sessão, que deu aí 90 dias, né? Só que o tratamento, né, a gente foi assim, ó, nada de falar com o paciente. Então, nada de dar informação nenhuma para o paciente. Vamos tirar esse viés, porque isso aí é um viés grande. Então, não foi misturado com leitura, né? Porque às vezes a informação vem mais da leitura também, né? Então, não foi misturado com nada. Foi feito a microfisioterapia, que é tocar no paciente e tratar ele só com a informação do toque. E fomos até NP2. Elas vão tratar só com NP2, né? Até NP2. Tudo que elas foram ver ali, né? E aí elas, claro que não se aguentavam, né? A Carla e a Miriam não se aguentavam, tratando o paciente ali sem, né, Carla? Não pode falar nada. Ai, e aí foi, né? É muito interessante, cara, porque assim, ó, o paciente, geralmente o paciente acha que foi tratado, né? E com a microfisioterapia, os pacientes acham que não foram tratados, a maioria. Pelo contrário, às vezes né? Fazer esses carinhos em mim, ver se deu resultado. Como é que vocês... carinho, só fez o carinho ali, não fez nada. E outra coisa, cara, é engraçado que E quem foi tratado pela Miriam achou que foi tratado, só porque a Miriam tem uma, né? Um olhinho puxado. Oriental. Ah, não, foi tratado. Só chegar na frente do japonês já melhora. Então, exatamente. Todo mundo. Tem aquele livro, né? Melhor que todo mundo. Né? Tem aquele livro, Efeito Placebo na Terapia Manual, né? Acho que a Miriam se encaixa nisso, né? Só por ser japonesa já tratou. Já tratou. Então ela sempre tem vantagem em relação a todo mundo. Né, Miriam? Não, Miriam, vamos não para de brincadeira, mas Miriam é muito boa também. Sem dúvida. Aí então a gente fez Então essa foi a diferença para a pesquisa. Legal. Porque senão ia ser muito complicado. Cada um ia ter uma informação diferente, ia ser muito, né? Ia ser muito difícil de analisar os resultados. Então a gente aplicou a escala bem conhecida, que é bem validada, que é a EVA, né? De 0 a 10. Visual de dor, perfeito. Visual de dor. A gente fez McGill, fez outras, mas a gente ainda não tem os dados tabulados. Aqui o questionário de qualidade de vida específico para a fibro, né? Então a gente... Questionário de dor. Coletamos o sangue deles e dosamos a interleucina 8, né? Que, como eu falei, está relacionado com a dor e com o sono. E aqui todo o processo de análise bioquímica, né? Então, o ELISA, que é um método o ensaio de imunoabsorbância enzimático, né? Ele faz lá por coloração, dá para ver ali a placa em amarelo, tá? Vai ficando, né? Amarelo, aqui a curva e ali os pocinhos que tem a quantidade, né? A concentração de interleucina 8. Então, follow-up, são 106 pessoas, no final, né, então, 73 já foram excluídas, né, por várias razões. Foram colocados 19, e depois ainda nós tivemos uma perda de 3 aqui, finalizando 17 e 16. Isso é normal do ensaio clínico, né? Sempre existe uma perda, inevitável, ainda mais no estudo de 90 dias. Na verdade, esse estudo foi até 6 meses depois da micro, tá? Não tem os dados aqui ainda, mas ele foi até 6 meses depois de acabar tudo, que é o segmento, né? Para ver o quanto tempo dura. Que é Daniel, eu só vou encerrar aqui e vou te chamar de novo, porque tá dando tempo aqui. Tá. E tá bem legal essa parte tudo que você vai mostrar pra gente. Só um segundinho. Tranquilo. A gente já tá chamando de volta, galera.